Quem está feliz nessa noite? Meus irmãos, que bom, nós acabamos de atracar no Porto de Santos aqui. A gente estava num cruzeiro no Brasil, a Argentina e também no Uruguai. Foi uma bênção de Deus. E em 21 anos de ministério, as primeiras férias que eu tiro de verdade. Como assim de verdade? Vou explicar. É porque a gente era muito pobre, mas muito pobre mesmo. E as primeiras férias que nós tiramos, nunca vou esquecer, nós pegamos um cartão de crédito com R$100 de limite da minha sogra emprestado para voltar. Abastecemos em um posto de gasolina para 60 dias, não sei se já houve um tempo desse aqui. E a gente ficava na casa de uma irmã e só ia para a praia depois do almoço para dar um picolé para as crianças. E eu lembro que a gente tinha um carro era muito velho, a gente usava pneu frisado. Alguém sabe o que é pneu frisado aqui? É um pneu que acabou, tinha um cara com ferrinho e riscava o pneu. Mas a gente nunca deixou de desfrutar. E eu sempre dizia para eles, vai chegar um tempo em que o Senhor vai nos abençoar de uma forma poderosa. E quando é o ano passado, as pessoas começaram a ligar para a gente, pastor, Deus mandou dar uma viagem para o senhor para tal lugar. Pastor, Deus mandou dar uma viagem para o senhor para tal lugar. E eu entendi que realmente, 2023, Deus estava nos honrando e nos presenteando por causa de todo o nosso serviço prestado no reino de Deus, amém? E aí um dia eu recebi um rapaz na minha casa, e ele olhou para mim e disse assim, casa bonita do senhor, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, um dia eu vou ter uma dessa. Eu falei, claro, tudo demanda tempo. Tudo demanda? Tudo demanda? Por que eu estou te falando essas coisas? Porque por algum motivo, na mente do brasileiro, tudo é instantâneo. Só que sucesso não é igual miojo, que você põe lá a água fervendo, em 3 minutos está pronto. Sucesso não é igual micro-ondas, que você põe um hambúrguer e rapidinho está pronto. E uma das coisas que eu descobri é que nós brasileiros, por algum motivo, somos assediados pela internet, claro, a entender que tudo é muito rápido. Eu sei que aqui ninguém nunca fez o curso arraste para cima e perca o seu dinheiro, mas tudo que você pensa e fala aparece na sua rede social. Quem já viu isso? Aí de repente você faz na rede social o que você nunca fez na casa de Deus, que é o quê? Que é acreditar, que é depositar, que é financiar, que é investir em algo que você nem sabe se é verdade. Eu lembro que um dia eu estava na internet, está assim, saiba como aumentar o seu scores. E eu lembro, irmãos, que esse negócio de scores aí foi uma luta na minha vida, porque eu não passei tempo de vacas magras, eu passei de vacas aidéticas, de tão pobre que eu era. Então eu olhei aquele negócio e comprei, com dinheiro que eu não tinha. E quando eu abri aquilo, não tinha nada de interessante lá dentro. Sabe o que é nada? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu só acredito em algo que vem da parte de Deus, para quem aprende a administrar o tempo, para quem aprende a administrar suas emoções. Porque se você não liderar tempo e emoções, você nunca vai governar sobre nada. Então fale para alguém, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me ensine a liderar o meu tempo e as minhas emoções. Como assim, pastor? Quer ver um exemplo? Tem dia que eu levanto 5 horas da manhã, pedalo 75 quilômetros, volto para casa, brinco com os cachorros, vou almoçar com a minha esposa, ainda passo a tarde atendendo na igreja, prego no culto à noite, ainda vou no monte orar. E quando o Covid começou, qual que era a desculpa da gente? Tempo. O Covid passou, irmãos. E tem gente que até hoje está no lockdown pessoal. Tem gente que a vida dele é de crise em crise. Primeiro foi a crise do Covid, agora é a crise dos políticos. Se a igreja o ano passado tivesse pregado tanto Jesus como ela pregou os homens, não tinha espaço para a gente dentro dos templos. E Deus me fez uma pergunta, quem era o presidente da república quando você casou? Eu disse, eu não sei. Sabe o que Deus me falou? Você estava focado no seu casamento. Quem foi o presidente da república quando você foi nomeado pastor, quando você foi consagrado? Eu falei, não lembro. Deus disse que estava focado no seu ministério. No entanto, sabe o que foi o nosso problema em 2022? Quem está aqui?
Salmo 73, bom é o Senhor para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, faltou pouco para que eu caísse. Por quê? Tirei os olhos do Senhor para ver a prosperidade dos ímpios. Sabe quem está escrevendo isso? Asaf. E por que Asaf escreve isso? Porque de alguma forma ele tirou os olhos do Senhor e ele começou a limitar a sua visão com a visão dos homens comuns. Fala para alguém do seu lado, você não tem direito de ser comum. E enquanto você tentar ser comum, você nunca vai viver o extraordinário. Porque extraordinário não é para pessoas comuns. Bate na mão e diz, a partir de hoje, tira o seu foco da terra e foca nos céus. Olha para mim. Olha para mim. Alguém outro dia perguntou para mim, pastor, o senhor vai para algum batalhão? Eu falei, eu não sou polícia. Não, o senhor não vai para nenhuma intervenção? Eu falei, a intervenção que eu preciso é divina. O general que pode fazer uma coisa pelo Brasil, ele já morreu, ressuscitou, a cruz não pôde detê-lo, o túmulo não pôde detê-lo e a morte não pôde detê-lo. Se eu te falar que tudo que está acontecendo pode ter saído do controle dos homens, mas não saiu do controle de Deus, alguém aqui crê? Então a partir de hoje eu quero te fazer um pedido aqui, se você não é político, volte a ser profeta, volte a ser cristão, porque nós somos nessa terra, nós somos passageiros, nós somos militantes do governo do céu, e uma das coisas que quase fez muita gente perder a salvação o ano passado, foi brigar na internet por causa de política. Pastor, e o governo? Irmão, esquece. O senhor já viu a agenda do governo que está? Esquece. Deixa eu te falar, sabe o que o Brasil queria com outro governo? Comodidade e conforto, coisa que Deus não quer dar para a igreja. Deus quer preparar a igreja para que no grande dia do Senhor, sabe o que a igreja precisava na política? Só de respeito. Sabe o que ela buscou? Privilégio. E Deus abalou o abalável para que Cristo, o inabalável, venha e permaneça. Amém? Por que eu estou dizendo isso, pastor Rogério? Porque Deus me deu uma palavra. Na minha igreja é proibido brincar de faz o L. Na minha igreja é proibido falar que governante fez isso ou aquilo. Sabe por quê? Porque, irmãos, olha aqui para mim, eu não estou sentado numa cadeira de juiz. Deus não me chamou para apontar e para acusar, eu nem estudei direito. Deus me chamou para pregar o evangelho. Deus não me chamou para dizer quem está certo e quem está errado. Ainda que quem está no governo roubou, olha para mim. Você sabia que Jesus foi crucificado lá de 2 ladrões? Será que ele não pode fazer algo por mais um? E deixa eu te falar uma coisa, Deus mandou você orar pelo seu pai, sim ou não? Quem aqui tem um pai que não é crente? Levanta a mão. O meu pai ganhei para Jesus, mas eu fui obrigado a orar para ele, quando o dia que eu aceitei Jesus, ele falou, na minha casa você não entra nunca mais. Por que Deus mandou orar pelo meu pai? Porque é princípio. Se você quebrar princípio, o princípio te quebra. E agora, vamos lá, Deus mandou você orar pelas... Se for empossado é autoridade, você vai ter que orar. E orar para que haja paz. Orar para que haja paz. Pastor, eu tenho que orar? Tem. Você tem que orar, você tem que obedecer. Você tem que respeitar, porque você é diferente. O seu direito não pode afetar o seu testemunho. Nós buscamos muito direito. E na verdade nós somos escravos. E o nosso direito é de não ter direito algum. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Calma que a gente vai entrar na fase boa agora. Estão prontos? Porque se a gente não desconectar, como que a gente sobe? A proposta dessa noite é subir. A proposta dessa noite é? A proposta é? Então diga, irmão, só sobe no Senhor quem não está preso em algo nessa terra. Você está preparado para subir? No final do culto, sai desse grupo que você ainda está aí, que vai ter uma intervenção. Irmão, para de carochinha e de conto de fada. Volta a ser cristão e se preocupa em pregar o evangelho. E deixa eu te dizer, o mundo já azul? Opa, por que só no Brasil tem que ser benigno? Por que só no Brasil que tudo tem que ser maravilhoso e bom? Deixa eu te falar, Jesus está voltando. E no final de tudo, que não é o final para mim e para você, é para quem está lá fora, o grande e glorioso dia do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Mas vai dizer que lá fora é o terrível. Para nós é o grande e glorioso, para o mundo é o terrível.
Nós já estamos vivendo os melhores dias da igreja e os piores da humanidade. Então não espere mudança lá fora. Lá fora, na verdade, está esperando mudança de nós aqui dentro. E a gente esse ano vai esvaziar o inferno e encher os céus, amém? Amém mesmo? Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 122. Conhecidíssimo texto. Tem um padzinho maravilhoso. Mistura isso aí com piano. Quem está feliz? Eu recebi uma palavra de Deus esse mês e Deus falou: você vai ficar fora da igreja que você pastoreou o mês inteiro. Eu só vou estar na igreja que eu sou pastor dia 29. E isso foi muito doloroso para mim, porque Deus me parou todo dezembro. E como que Deus me parou? Eu vou começar contando um testemunho, posso? Eu fui no banheiro, pensando que eu estava de diarreia, eu estava sangrando, evacuando sangue. Isso começou a acontecer no mês de setembro, mais ou menos na época do aniversário do apóstolo Teté. E o médico disse: você não vai poder mais viajar. E eu fui insistindo, porque eu tinha alguns compromissos na Europa, e eu pensei: eu preciso subir, eu preciso alcançar o que Deus tem. Mas eu descobri que subir em Deus não depende de nós. Tem muita gente que não consegue subir em Deus, porque ele acha que Deus precisa de força. Quer ver um exemplo? Abraão está no pé do monte, a gente já vai ler o Salmo. Aí ele diz assim para os escravos: eu e meu filho vamos subir, vocês vão ficar aqui embaixo. Eu e meu filho vamos subir, oferecer sacrifício e voltaremos. Quem ficou lá embaixo? Por quê? A montanha é para filho, não é para servo. Então, se você estiver preso a alguma coisa, você não sobe. Agora preste bastante atenção. A madeira estava sobre o jumento. Abraão estava levando madeira sobre o jumento. Então ele pega a madeira e põe sobre o ombro do filho para subir. Então, mas quem ficou ali no pé do monte? O jumento. Então ficaram os escravos e o... Por que o jumento não sobe? Porque para subir não precisa de força, precisa de fé. Amém? Então nós precisamos entender que esses dias... Faz assim, ó. Diga: eu estou livre e eu estou na fé. Bate na mão do irmão assim, ó. E diga: meu irmão, você é livre e você está na fé. Salmo 122, verso 1. Você conhece? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do... Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Fala para alguém: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Preste bastante atenção nesse salmo, porque esse salmo não está falando da igreja. Esse salmo está falando da subida para Jerusalém. Eu estava olhando ali, faz justamente 19 anos que eu vou a Jerusalém. E Jerusalém é um mistério. Você nunca desce, você só sobe. Vou profetizar que esse ano você vai a Jerusalém. Então Jerusalém você nunca desce, você só sobe. E o cara que tentou subir deu ruim. É só você lembrar da parábola do bom samaritano. Certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. O cara estava saindo do lugar da paz para o lugar do tormento. Foi o quê? Espancado, assaltado e deixaram quase morto. Então para Jerusalém é uma subida. Hoje a gente chega em Israel, em Tel Aviv, no aeroporto. Vou profetizar que essa família vai levar um Boeing, amém? E aí quando você começa a subir para Israel, você vai pegar a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia para mim, querida, no Salmo 120. Abra a sua no 121, por favor. E pode deixar o texto do 122. E você vai começar uma leitura bíblica. Estou te atrapalhando, câmera, não, né? Eu sou o pior cara para filmar, viu? Amém? Vamos lá, eu vou para cá, você vai. Então preste bastante atenção, que para Jerusalém você só... Olha para alguém e diga: irmão, a gente vai. Diga: Jerusalém não é lugar de quem tem dinheiro, é lugar de quem tem fé. Diga: eu vou. Então quando você começa a subir para Jerusalém, você está começando o quê? Você está começando uma romaria. O que é uma romaria? Você está realizando um sonho. Zacarias escreveu que se nenhuma das famílias da terra não subir a Jerusalém, o Senhor não vai enviar chuva. Então quando o profeta dessa casa sobe a Jerusalém, como pai da família que é, como pastor da família, ele está indo buscar chuva para toda a família.
Então subir para Jerusalém é garantir uma chuva. Só que você não deu glória a Deus, porque no Brasil só aparece na televisão que chuva faz só bagunça. Mas o judeu sabe o que é uma chuva, porque em Israel tem plantação que ela é, irmão, no deserto, e ela é regada de gota em gota. Então eles sabem o valor da chuva, porque por muito tempo antes de ter a chuva, eles viviam do orvalho. Estão comigo? Eles vivem da agricultura, então eles sabem o poder da chuva. Então quando alguém que não é de Jerusalém vai para Jerusalém, ele está fazendo uma romaria, que é o quê? Realizando o seu desejo, igual você vai fazer esse ano ainda. Amém? Você que não deu amém, fica aqui mesmo, na cidade de São Bernardo. Eu vou repetir, você vai para Jerusalém. Amém. Melhorou, até amanhã a gente vai esticar isso. Amém. Então você está fazendo uma romaria, que é o quê? Eu estou realizando o meu sonho, eu estou indo pisar naquele lugar onde Jesus pisou como homem. Eu vou naquele túmulo para saber o que eu já sei. O que eu sei? Que ele não está lá, ele ressuscitou. Eu vou passar na via dolorosa, onde ele pegou aquela cruz que não era dele, era minha, mas ele assumiu por minha causa. Tem um mistério sobre Israel. Eu não sou judeu, viu? Já fui judiado. Judeu nunca fui. Eu sou cristão. Mas tudo que Jerusalém é para nós é um reflexo do que Deus tem para fazer. Está entendendo? Então você começa uma romaria que se chama Cântico dos Degraus. O que são os Cânticos dos Degraus? Do Salmo 120 ao Salmo 134. Então a gente vai subir para Jerusalém. Como chama minha amada irmã? Então hoje, nos dias de hoje, a gente entrou no ônibus para subir para Jerusalém. A gente vai cantar uma canção. Lembra, maestro, de uma canção bem antiga de Jerusalém aí? Subindo vou, subindo vou, subindo vou. Essa você não conhece, né, maestro? Essa só eu que preguei na tarde da bênção. Mas a gente vai cantando dentro do ônibus. E eu vou dizer assim: lê para mim o Salmo de 120. O Salmo 120. Aí ela vai começar a ler. Opa, é isso aí. Aí ela vai começar a ler o Salmo 120. Quando ela terminar, eu vou dizer para você: lê o 121. Ela vai ler o 121. Aí eu vou dizer para minha irmã aqui: lê o 122. Aí eu vou dizer para você o 123. O 124, o 125. O 126, o 127. E a gente está subindo. A gente está subindo. E a gente vai até o 134. Estão comigo? Então, todas as vezes que a gente vai para Jerusalém, que a gente começa a subir, isso não é só Jerusalém física não. Quer ver uma coisa? Quando é que você sobe na presença de Deus? Quando você gasta mais tempo com a palavra. Amém ou não amém? Então olha para mim, enquanto o mundo está dizendo que o Brasil vai descer, o céu está sinalizando que ele vai subir. Porque a nossa moeda não é o euro, não é o real, não é o dólar, a nossa moeda é a fé. E ainda que o mundo esteja falando algo, Deus decidiu, a igreja vai subir, e a gente vai subir debaixo da graça e do poder e da autoridade de Deus. Deixa eu te dizer, estão dizendo aí fora que esse ano é terrível, esse é o ano de você investir, esse é o ano que o ímpio vai vender barato e você vai comprar, esse é o ano que você vai vender caro e alguém vai comprar porque você está subindo. Ok? Mas preste bastante atenção. Põe na tela o 120. Olha como começa a subida. Olha o 120, só versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor. Olha para mim. Por que a gente tem uma ideia que todo mundo sobe, só sobe feliz? Por que a gente tem uma ideia que todo mundo que prospera é feliz? Por que a gente tem uma ideia de que fulano de tal tem muito dinheiro e isso traz felicidade? Quem diz que quem está subindo não tem angústia? Quer ver um exemplo? O Brasil tem 3 meses que está com o coração angustiado. Por quê? Fake news, G1. Aí você tinha que estar na fé, em Jesus, mas você preferiu o fake e não a fé. Você preferiu o G1 e não Jesus. Porque quando você está conectado no Senhor, você pode até viver uma estação de angústia. Porque olha para mim, a minha Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Venezuela vai ser sacudida pela glória de Deus. Venezuela vai sair da vergonha. Venezuela vai subir e a glória de Deus vai vir sobre aquele lugar. E aquele lugar será conhecido como terra de avivamento. Mas olha aqui, por algum motivo Deus permite a angústia, sabe por quê? Porque a igreja, quando eu digo, não é a igreja local, a igreja no mundo, quando ela começa a viver demais o conforto,
Quando ela começa a ver demais a paz, ela vai se esquecendo da presença. E olha para mim, livro de Juízes, leia na sua casa. O povo entrou na terra prometida, estava todo mundo tranquilo, então se desviou. Deus levantou o inimigo, então o povo se arrependeu, e Deus levantou um juiz, e aí o povo foi liberto, e houve paz, então o povo desviou de novo. Por que a gente, quando está na angústia, é mais sensível? Eu não tenho essa resposta para você, mas eu nunca vou esquecer de todos os momentos de tristeza e angústia. E geralmente quando você está enfrentando alguma luta e alguma guerra, parece que você está descendo. Mas Jesus no Getsemane, no seu dia de angústia, ele não estava descendo, ele estava subindo. Então Deus permite a estação da angústia. Por quê? Porque de alguma forma, põe agora o 121. Porque quando você está angustiado, de alguma forma, Deus muda a tua vida. E você volta a fazer o quê? Então eu vim aqui dizer que o primeiro ciclo vai passar, e Deus vai ativar a tua fé novamente, e você vai dizer: é para lá, é de onde eu nunca deveria ter tirado os meus olhos. Ei, 2021, a igreja do Brasil volta os olhos para os céus, e sabendo que é de lá, não é de Brasília, ei, não é de uma cadeira, é do trono, é do trono, é do trono que virá, do trono, é do Rei dos Reis. Quem Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Quem nunca teve um dia de angústia? Mas a angústia nunca te matou, o deserto nunca te matou. Eu não sei vocês, mas eu já fui para o monte, passar 21 dias no monte, porque eu devia R$1 milhão. Como assim, pastor? Isso mesmo, R$1 milhão. Cheguei para minha esposa e disse: amor, eu estou subindo para o monte. Que dia que você volta? 3 dias era normal de eu ir para o monte, daqui a 21 dias eu desço. Como assim? Eu falei: não volto. E eu cheguei no monte, armei a minha barraca e fiz a minha oração. A minha oração foi: ou o Senhor me honra ou o Senhor me mata. Se o Senhor me honrar, eu vou glorificar o seu nome. Se o Senhor me matar, eu vou para a glória. Mas mentira da vergonha. Porque a angústia para o crente é uma estação, não é uma moradia. Passar pelo deserto ou ser humilhado é só uma escola, mas chega uma hora que você tem que ser aprovado. Chega uma hora que você tem que voltar a entender que a resposta de Deus vem de onde? Dele. E como que Ele responde? Quando eu volto a olhar para os céus. Sabe o que é o problema do Brasil? É que você acorda hoje, irmãos, no seu Instagram, mas você não acorda mais no devocional. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? Que você conhece todas as séries do Netflix, mas você não sabe nem quantos capítulos tem Sofonias, ou se ele está na Bíblia, ou qual lugar que está o Abacuque. E sabe quais as pregações que você está ouvindo? A de YouTube. Mas Paulo dizia: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. De alguma forma, quando a angústia vem, você novamente faz isso. A Bíblia diz que havia uma mulher que há 18 anos andava assim, encurvada por um espírito. Imagina, essa mulher não podia ler esse salmo: eleva os meus olhos para os montes, porque não tinha condição. Mas a Bíblia diz que um dia ela foi até Jesus. Só que você lê a Bíblia, irmãos, e não entender o que você está lendo, não adianta nada. Como assim? Eu te explico. Porque Jesus estava pregando. Jesus estava? Mulher nenhuma podia entrar no lugar que o homem estava. Segundo, ninguém poderia atrapalhar um rabino quando ele estava ministrando. Essa mulher, para entrar até em Jesus, ela quebrou o protocolo. Ela teve que fazer aquilo que ninguém nunca fez. Deixa eu te dizer, se você fizer aquilo que você nunca fez, você vai receber aquilo que ninguém nunca recebeu. Eu vim profetizar que chegou uma estação de você quebrar os protocolos. Mas preste bastante atenção. Salmo 122. Vem a estação da angústia, vem a estação da fé. Quando a sua fé é restaurada, a alegria volta. Sabe o que Deus me disse o ano passado, em meio a esse caos político? No Covid eu prosperei a minha igreja, mas na crise política eu vou despertar o meu povo, e a alegria da salvação vai voltar para minha casa. A alegria da salvação vai voltar a reinar no meio do meu povo. Sabe, a partir de março, Deus me deu uma palavra: compra 1000 Bíblias e volta pelo Brasil entregando Bíblia na mão dos cristãos, incentivando os irmãos, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Quem te liberta? Quem te liberta? Mais forte, 1, 2, 3, quem te liberta?
O conhecimento da verdade. Porque não adianta, você está com ela aí, mas se você não começar a conhecer ela, você não será liberto. Eu conto um testemunho de um pai que pegou um filho e deu para ele uma Bíblia. Me presta a sua Bíblia. E ele colocou um cheque de $100 mil dentro. Fechou e pensou, não, $100 mil não vai dar. Pegou uma outra página, pegou um cheque de $500 mil. Colocou na página, pensou, não vai dar. Pegou outra página e colocou um cheque de $1 milhão. E o filho dele foi estudar nos Estados Unidos. Ele disse, aqui está a Bíblia. Ele falou, pai, isso é muito careta. Imagina eu na América com Bíblia. E aí chegou um dia que o dinheiro do filho acabou. E ele ligou, pai, o senhor pode mandar dinheiro para mim? Aí o pai disse, vai ler a Bíblia. Ô pai, eu preciso pagar a conta, eu não preciso ler Bíblia, vai ler a Bíblia. Pai, lê a Bíblia. Ele falou, pai, nunca mais eu te ligo. E esse rapaz passou 1 ano e meio vivendo como mendigo nos Estados Unidos, mas ele não conseguiu se desfazer da Bíblia. Conseguiram uma passagem, ele voltou para casa. Quando chegou em casa, igual um mendigo, o pai dele olhou para ele e disse, por que você fez isso comigo? Eu passei uma vergonha, fui para estudar e me tornei mendigo. O senhor tem uma palavra para mim? Ele disse, vai ler a Bíblia. Ele entrou dentro do quarto e nervoso disse, eu não sei o que tem dentro dessa Bíblia. Quando ele abriu o primeiro cheque, $100 mil. Quando ele foi continuando a ler a Bíblia, ele abriu o segundo cheque, $500 mil. Ele foi continuando a ler a Bíblia, o terceiro cheque, $1 milhão. Ele voltou e disse, pai, por que o senhor não me disse antes? O que o senhor tem para falar? Ele continua lendo a Bíblia. Deixa eu te falar, você não deu glória a Deus, você está esperando um cheque. Mas aqui dentro tem muito mais do que um cheque de $1 milhão. Aqui dentro tem todas as respostas para a tua vida. Aqui está tudo que você necessita. E eu profetizo esse ano, a igreja vai subir, mas ela vai subir através da palavra de Deus. Hoje quando eu desci no navio, eu me lembrei. Um rapaz disse, eu quero morar nos Estados Unidos. Ligou para o irmão dele. O irmão dele, pode vir que eu te consigo um trabalho. Ele trabalhou e conseguiu comprar uma passagem de navio para os Estados Unidos. Uma passagem. E ele disse, já que eu não tenho condição de ter comida no navio, eu vou pegar um pacote, um saco e vou encher de pão, porque a viagem é 90 dias. E ele pegou e encheu o saco de pão. Só que uma semana antes do navio desembarcar nos Estados Unidos, acabou o pão. Aí ele passava naquele monte de restaurante do navio. Você vai no navio desse em nome de Jesus. Ele olhava e tomava só água. Quando ele foi descendo bem magrinho, o irmão disse, o que aconteceu? Ele disse, tem 3 meses que eu estou comendo pão, e 1 semana que eu não como nada, porque senão eu não conseguia chegar aqui. O irmão dele fez uma pergunta para ele, você tem um bilhete de passagem? Ele disse, tenho. Quando o irmão dele foi abrir o bilhete, estava escrito, all inclusive. O irmão dele disse, você passou fome porque não leu o bilhete. Tem muita gente morrendo porque não está examinando as escrituras. Tem muita gente morrendo porque está todos os dias no Grey's Anatomy, querendo subir na presença de Deus. Mas como que você sobe se você não conhece a palavra de Deus? Quer ver um exemplo? Quem está comigo? Amém. Coloca o Salmo 125. Olha a medida que você vai subindo, o que vai acontecendo. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você consegue observar que cada degrau que você vai subindo, pastor, o senhor pulou um, só para a gente entender o mistério. Então o que eu quero dizer? Quem está comigo? Amém. É que na subida, eu posso ter angústia. Na subida, eu posso ter convicção de voltar a olhar para os céus. Na subida, eu posso ter alegria. Na subida, eu posso ter a minha fé renovada. Por isso Satanás quer uma igreja terrena e não uma igreja que vai subir. Mas eu vim profetizar hoje que chegou a estação. Não importa se você entrou angustiado, se lhe falta esperança ou se lhe falta alegria, mas essa é a noite em que você vai subir, e vai subir para a glória de Deus. Agora preste bastante atenção. Salmo 119. Um salmo antes da subida. Olha que loucura. Salmo 119. Vá até o último versículo para ver quantos versículos tem. Pode botar na tela. 176 versículos. 170 aí? Juntando, escute isso.
Do Salmo 120 ao Salmo 134, quase que o 119 tem mais versículos do que todos juntos. Me pergunte por quê? É porque a preparação da subida é tão importante como a subida. Então o que Deus está fazendo com a gente esses dias? Deus está nos preparando. Deus está nos preparando por quê, irmãos? Olha para mim. Se você chegar lá onde Deus quer que você chegue, sem estar preparado, ou você morre ou você mata alguém. Ver um exemplo? Você vai um dia na minha cidade. E quando você for nos restaurantes comigo, os garçons começam a chegar e dizer assim: meu pastor, que saudade do senhor, você estava para onde? Irmãos, eu não sou pastor de ninguém lá. Mas por que eu chego lá e eles ficam alegres? Porque eu sempre dou uma oferta. E eu digo para eles: ó, alguém pode te dar gorjeta, eu te dou semente. Aí um dia, pastor Rogério, um amigo meu, muito famoso no Brasil, estava em Ipatinga de passagem, falou: eu estou na churrascaria onde você sempre come. Eu passei lá e o garçom viu aquela multidão e perguntou para mim assim: pastor, eles são pastores? Falei: sim. Ele: glória a Deus. Acho que na mente dele ele pensou: se o apóstolo abençoa tanto, e essa multidão que vai fazer? E ele ficou até 1h da manhã, a churrascaria fechou, o nome dele é Tião, você vai conhecer lá. Por quê? Ele queria servir os pastores. No final, nem obrigado deram para ele. Quando eu voltei no outro dia, ele falou para mim: pastor, nem todo pastor é igual o senhor, né? Falei: por quê? O senhor sozinho me dá aquela quantidade de dinheiro. Eu pensei: aquela mesa cheia, eu vou sair daqui rico. Pastor, eles bateram o papo. O dono foi embora, eu falei: pastor, eu cuido. Fiquei até 1h da manhã, nem obrigado me deram. Sabe o que eu disse para ele? Me perdoa. Na minha casa tem vaso para honra e tem vaso para desonra. Só sabe que é uma pessoa humilde quem um dia foi humilhado. Tem crente, irmão, que se Deus dá ele o que ele quer hoje, primeiro ele desvia, segundo ele sai pisando na cabeça dos outros. Sabe o que é prosperidade? Me pergunta o que é. A prosperidade vem da palavra provisão. Provisão é sustento para a tua visão. Você está achando que Deus quer te fazer rico para você ter um título de crente rico? A sua prosperidade tem mais a ver com pessoas e com Deus do que com você. Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da... Olha aqui, por que muita gente não rompe? Eu quero. Você já viu que até as músicas a gente canta egoísta? Hoje o meu milagre vai chegar. Quer dizer, se o meu chegar, do outro se lasca. Me dá a minha vitória para subir, ou seja, é só a minha, dos meus irmãos não precisa. Olha para mim, o reino é coletivo. Nós somos um corpo. Talvez a sua bênção não chegou porque você não entendeu que você na verdade é um abençoador. Eu estava no monte um dia, pastor Rogério, e eu passava muita dificuldade. Lá em casa tinha uma botija de gás que ela era pentecostal. A minha botija só ficava de prostrada, porque os caras diziam: quando o gás começar a acabar, deita o botijão. Alguém já fez isso? Só eu, né, irmão? Alguém já... Tem 3 ali. Aí a chama ficava amarela. Quem já viu a chama amarela? Eu falei: vai, na hora de cozinhar o feijão, amarelou, eu falava: seja cheio em nome de Jesus. Ela ficava azul de novo. Quando a Rebeca, nossa filha, nasceu, a gente não tinha condição de ter um enxoval para ela. Hoje a minha esposa faz enxoval para as irmãs da igreja. Sabe por quê? Porque a sua bênção na verdade te faz ser o quê? Me pergunte o quê? Um cano enferrujado para levar água limpa para alguém. É isso que nós somos. Eu tenho pavor de quando alguém fica assim: ó, agora está chegando o apóstolo, parece que chegou o Papa, né? O semideus. Pastor, o que tem depois de apóstolo? Não sei. Na Bíblia só tem 5 dons. E Deus deu, quem deu? Espera aí, se Deus deu, tem um propósito. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui, ó, escolinha bíblica dominical. Apóstolo por quê? Tem que tocar os demais dons. Hoje eu estou aqui ensinando. Amanhã eu posso estar profetizando. Por que o profeta? Porque assim diz o Senhor. Por que esse dedo aqui é evangelista? É o dedo que vai mais longe. Por que esse é o pastor? Porque o pastor é casado com a igreja, meu irmão. Pode sair todo mundo, o pastor não sai. E porque o dedinho é o do mestre? Para tirar a sujeira do ouvido. Agora, por que Deus deu? Me pergunte. Para o aperfeiçoamento dos santos. Espera aí, pastor, é isso mesmo. Não é para aproveitar dos santos, não é para aperfeiçoar os santos. Eu tenho pavor quando alguém pergunta: a água está na medida certa? O senhor está gostando do hotel? Eu falei: eu não tenho que gostar de nada.
Ser apóstolo não está por cima, está por baixo. Eu entendi o meu propósito. Eu poderia estar de férias hoje, mas quando o pastor Rogério gentilmente disse: por favor, deixa eu te levar no porto. Deus falou: Ele vai te levar no porto. E você vai pregar domingo e segunda, porque eu quero fazer um mover na vida da igreja. Então preste bastante atenção. Um dia eu estou no monte, a irmã veio orando assim, ó. Aí ela disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, vai entrar muito dinheiro nesse bolso. Eu falei: aleluia. Ela disse: mas vai sair tudo lá de cá. Eu falei: misericórdia. Então olha aqui, pedir não recebeis porque pedir? E pedir para o seu próprio prazer. Ei, que a partir de hoje, se você quer subir, os seus pedidos não sejam mais para o seu prazer, seja para o seu propósito. Meu irmão, você acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém? O irmão plantou 5 quilos de linguiça. Daqui a pouco Deus vai chegar picanha na casa dele, ele nem vai estar lembrando. O irmão plantou feijão lá atrás, daqui a pouco está chegando coisa gigantesca. Ei, eu estou acabando de descer de um cruzeiro, mas quantas vezes eu plantei as minhas férias servindo a igreja de alguém? Quantas vezes eu plantei a minha vida e a minha família na estrada? Deixa eu te dizer, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deixa eu correr, porque eu vou pregar de verdade amanhã. Eu quero só te esticar hoje. Estão prontos? 1 Crônicas, põe na tela aí, 23, versículo 5. 1 Crônicas 23, verso 5. Olha só, isso aqui está falando da construção do templo. 4.000 porteiros, 4.000 músicos, para louvar o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mistério. Isso aqui era o projeto de Davi para o templo. A gente sabe que Davi não fez o templo, quem fez foi o seu filho, amém? Mas preste bastante atenção. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu perguntei: para que 4.000 porteiros? Hoje, quando a gente estava vindo, subir na serra, eu estava falando para o nosso amado irmão que me trouxe, que eu sempre li a Bíblia assim: por quê, para quê e para quem? Hoje no Brasil inteiro as pessoas falam assim: como você tem tanta sabedoria? Eu falei: não é eu não, primeiro não vem de mim, é dom de Deus. Mas eu não leio a Bíblia, eu como. E quando eu abro a Bíblia, eu profetizo na sua vida. Vai acontecer com você o que acontece comigo. Salta para fora assim, ó. Fica vivo na minha frente. Mas aí eu fiquei vendo esse texto, olhei e falei: 4.000 porteiros. Os porteiros são para o templo, são para o... Mas se fosse para Jerusalém, Jerusalém tem 12 portas. Divide essa multidão de porteiro. É porteiro para dar e vender, ainda sobra para emprestar. Mas os 4.000 porteiros eram para o templo. Deixa eu te explicar qual era o papel dos porteiros. Eles subiam para o lugar mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. Aí o louvor está tocando. Você está tocando aí que eu estou lembrando assim. Uma igreja. Imagina o culto acontecendo. Diga a ele: mais ou menos assim está acontecendo no templo. E aí dividia-se em turno de 24 horas. Muitos porteiros. Então os músicos estão aqui, os porteiros estão no lugar mais alto. Fazendo o quê? Olhando. Olhando quem? Olhando lá atrás. Por quê? Porque eu disse que é uma subida. É uma? Mas na subida tem angústia, sim ou não? Na subida tem alegria, sim ou não? Na subida tem esperança, sim ou não? Mas tem outros sentimentos se você for até o Salmo 134. E talvez por causa desse mistério, essa mistura de sentimento, a pessoa cansou. Porque quem nunca cansou? Então quando alguém estava subindo para Jerusalém, a igreja estava adorando, os porteiros estão olhando. Então eles viram que lá atrás, lá onde está aquela irmã amada lá, alguém que veio entrar hoje na casa do Senhor perdeu as suas forças. Então descia-se os porteiros de 2 em 2, vem cá, e pegava o rapaz, vem aqui, ó. Vai, deita rapaz. Ele perdeu a força. Mas se Deus me colocou lá em cima, eu preciso ter força para colocar ele aonde eu cheguei. Então descia-se os porteiros.
Então quando você lê porteiro na Bíblia, não é quem fica na porta, paz do Senhor, seja bem-vindo. Não, é quem sai pelas ruas para buscar quem não consegue chegar onde você chegou. Pode descer. Deixa eu profetizar, Deus está levantando hoje uma geração de porteiros nessa igreja, que vai sair pelas ruas de São Bernardo e vai dizer: eu subi ao mais alto lugar, mas agora eu vou descer, mas eu não vou descer para cair, eu vou descer para pegar quem está caído, e eu vou levar para onde Deus me levou. Aí você vai lembrar de um cara, já podia me pagar até a picanha, que a arca da aliança ficou na casa dele 3 meses, e quando Davi foi buscar a arca, ele disse: para a arca sair da minha casa, eu vou junto, e eu vou ser porteiro. Sabe o que aquele homem foi fazer? Aquele homem foi fazer o que ele viu Deus fazer na casa dele em 3 meses. Sabe o que é Obed-edom? Obed-edom é avermelhado. Sabe quem são os avermelhados? A descendência de Esaú. Sabe quem foi Esaú? Aquele que desprezou a bênção do pai. Aí sabe o que Malaquias vai dizer de Esaú? Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú. Mas quando foi que o desprezo foi quebrado na casa e nas gerações de Esaú? Quando a arca da aliança parou na casa de Obed-edom, o avermelhado, o descendente do desprezado. Porque quando a presença chega, o desprezo sai. Quando a presença chega, a maldição sai. Quando a presença chega, a enfermidade sai. Quando a presença chega, a escassez sai. Quando a presença chega, a abundância vem, a glória vem, o poder vem. Ei, eu vim profetizar. Esse é o ano da presença. Agora, maestro, esse cara entendeu que não adiantava todos os benefícios da casa dele se a arca ia embora. Então ele disse: é melhor ser porteiro do que ser fazendeiro. Mas eu não abro mão mais da presença. Então sabe o que Obed-edom e seus filhos foram fazer? Ficar no lugar mais alto do templo, observando quando os desprezados estavam chegando. Então eles desciam e diziam: se um dia a presença me socorreu, aquela arca viva, hoje a presença está em mim, eu vou descer para socorrer alguém. E deixa eu te dizer, sabe por que o diabo não quer você cheio da presença? Porque sem a presença você não sabe o que é compaixão. E se você não tem compaixão, não tem como Deus mudar a história de São Bernardo. Ei, eu vim profetizar, você vai subir ao mais alto lugar, e quando você tiver que descer, não vai descer porque caiu, vai descer por causa dos caídos. Alguém crê? Olha para esse irmão e diga assim: eu preciso subir, porque a minha subida é para resgatar muitos que estão caídos. Sabe por que quando aquele homem caiu, pastor Rogério, o sacerdote e o levita não fez nada por ele? Porque quem está caindo não pode fazer nada por quem já caiu. Agora, subindo para Jerusalém, quem estava subindo? Um bom samaritano. Olha o que o bom samaritano tinha. Ele tinha azeite e vinho. Sabe o que é isso? Unção e o Espírito Santo. A gente só vai fazer alguma coisa por quem está caído se a gente estiver munido de vinho e azeite. Agora, maravilha, né? Ele tinha azeite. E se eu te dizer que aquele cara que passou correndo, que era o sacerdote e o levita, usavam vinho e azeite todos os dias dentro do templo para oferta de libação? Agora olha para mim, o que adianta você ser ousado aqui dentro, se tudo que você faz aqui não salva ninguém lá fora? Ai pastor, que dia que você vai me colocar no louvor? Quando você começar a cantar na praça? O que tem que ser com o microfone da igreja? Pastor, que dia que eu vou pregar? O dia que você começar a pregar na praça. Quem está falando para vocês aqui prega em 55 países, mas não comecei assim. Eu comecei na rua da minha cidade, na cadeia da minha cidade. Eu ia para os prostíbulos para pregar para os travestis, e eles ficavam pegando o meu cabelo, dizendo que cabelo bonito. Eu falei: pode pegar, se deixar eu pregar, pode pegar no cabelo. Porque olha para mim, Jesus passou 93% da tua vida. Quantos por cento? No meio dos galileus. Sabe quem eram os galileus? Os desprezados pelos judeus de Jerusalém. No entanto, Jesus gastou mais tempo com quem estava lá embaixo do que com quem estava lá em cima. Porque quando eles subiram,
Eles subiram para ficar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Mas tudo bem, eu quero encerrar. Amanhã eu prego de verdade, eu prometo. Mas eu quero que você traga 10 pessoas. Porque depois que se tornou porteiro, é proibido vir sozinho. Passa na rua, dá um gogó num bebo. E vem orando, Senhor, até chegar na igreja, a cachaça sara. Eu gosto muito de evangelizar travesti. Aí um dia eu passei, ainda era solteiro. E aí eu congregava numa igreja no centro da cidade. O travesti parou e falou: rapaz, oi, tá aí na onde? Quer fazer um programa? Eu falei: não, já tem um programa legal. É, com quem? Eu falei: com um homem que vocês nunca conheceram. Uau, é. E eu disse: o dia que vocês conhecerem esse homem, vai apaixonar por ele como eu. Ele falou: Eu falei: é. Vão comigo? Subiram. Para onde eu estava indo? Para a igreja. E eles estão lá perguntando: que homem? Eu falei: daqui a pouco ele manifesta. Sabe o que eu vou fazer esse ano, pastor? Eu vou começar a voltar para os prostíbulos como a gente fazia antigamente. E eu vou chegar para as prostitutas. Escute isso, porque quando eu fizer eu vou colocar para vocês verem. E vou dizer: tem um homem, o homem mais rico que eu conheci. Ele quer te dar um dia de princesa. E eu vou pegar as prostitutas, botar num carro, levar para o salão. Ó, tudo pago por conta do homem mais rico. E ele quer vocês lindas. Depois do salão, vou levar no shopping. Escolhe o vestido que você quer. O homem mais rico não quer você vestido de qualquer jeito. Depois levar para um hotel. E vou dizer: preparem para o jantar. Só que eu vou alugar o hotel com a sala do hotel. Quando chegar vai ter uma música, um maestro bonito igual esse tocando. Quando elas esperarem conhecer o homem mais rico, eu vou apresentar para elas Jesus Cristo. Você vai subir. E quando você subir, vai subir em todas as esferas da tua vida. E você vai ser cheio de estratégia para alcançar quem está caído. Mas olha para mim. Deixa eu te contar uma história. E a gente encerra. Mas uma história muito poderosa. Essa história é acerca de Salomão. Salomão, ele decidiu visitar o reino dele. Para a gente lembrar que Davi foi criado no pasto. Salomão não. Então Salomão não tinha contato com o povo. E um dia ele disse: eu queria conhecer de perto como é o meu povo. Eu quero descer do meu palácio para me encontrar com o meu povo. Alguém disse assim: rei, se o senhor descer do jeito que o senhor está, tem gente que te ama e tem gente que te odeia. Vão te matar ou vão te abraçar. Qual que é a estratégia? Um disse: por que o senhor não desce vestido de pastor? Seu pai foi pastor. Aí Salomão pega a ideia daquele sábio, se veste pastor e começa a andar por Jerusalém. Diácono lindo. E aí ele vai conhecer o mercado. Ele vai conhecer, se fosse hoje, o hospital. Mas ele disse assim: eu quero conhecer agora o lugar onde é fabricado o vinho, que traz tanta alegria para a minha mesa. Então, sábios levando Salomão, vestido como? Vão viajando comigo na história, viu? Vamos lá, entra aí nesse cinema aí. E aí, quando ele vai chegando perto do lagar, que é o lugar que produz o vinho, ele olha para o céu, o que ele vê? Ele vê 7 torres. As 7 torres tinham 7 homens chamados atalaias, com 7 chofar. E ele pergunta para os sábios: o que é isso? Ele disse: então, sabe esse povo aí? Eles receberam uma palavra de que um dia o rei deles ia descer. Então eles estão nas torres com as suas trombetas, esperando a descida do rei, para que todo o povo veja. Segura. O rei então vai andando, e ele vê que o lagar está vazio. Uma moça só estava fazendo o quê? O lagar é como se fosse uma caixa d'água, irmãos, dessa altura aqui, mais ou menos. Ele tem um mastro no centro, e aí você pega 2 cordas, e você vai amassando as uvas assim, ó, segurando nas cordas, e você vai amassando. À medida que você vai amassando, tem um outro lugar que aquele caldo vai escorrendo para ser decantado. E então se prepara o vinho. O rei, disfarçado de pastor, estão comigo? Fica olhando para aquela mulher. E ele vê que ela não para. Mas de repente ela olha para ele e fala assim: não me olhe assim. Não me olhe assim. Eu estou queimada assim por causa do sol do deserto. Os meus irmãos me abandonaram na vinha deles. E eu nem pude cuidar da minha. E ela, sem saber que estava falando com o rei, ele disse: eu queria te fazer uma pergunta. Por que você não deixou essa vinha? Só tem você.
ela disse: pastor, como eu deixo a vinha? Está vendo o vinho que é produzido aqui? Esse vinho vai para a mesa do rei. Ele olha para ela e faz mais uma pergunta. Mais uma pergunta, ela diz sim. Por que você, amassando as uvas, está com as vestes tão brancas? Ela disse: ô pastor, deixa eu dizer para o senhor uma coisa. Eu estou esperando a volta do rei. Está vendo as torres, os atalaias, os chofar, as trombetas? Quando o rei vier, eu não quero estar com as vestes sujas. Então, mesmo amassando o vinho que vai para a mesa do rei, quando as vestes sujam, eu paro rapidinho, desço naquele rio e eu me lavo. Põe Cantares capítulo 1 verso 8 aí na tela. Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu 5.000 cânticos, mas ele não escolheu qualquer um, ele escolheu esse. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 6. Não olhes assim para mim, eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos das minhas mães se indignaram contra mim e me colocaram por guarda das vinhas. A vinha que era minha, eu nem pude guardá-la. Pode passar. Agora para aí. Tudo que eu te contei está no primeiro versículo. Volta. O 6. O rei para e ela diz o quê? Não olhe assim para mim, porque eu fui queimada pelo sol porque a minha vinha eu não pude guardar. Só que isso aqui vai rolar toda uma conversa. Mas em meio a essa conversa ela se apaixona pelo rei que está como? Pastor, isso não é verdade, então põe o 7. Eu quero fazer uma pergunta para você também. Diz-me, ó amado da minha alma, onde apacenta o teu rebanho? E onde faz repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Deixa eu saber, pastor, eu estou te vendo aqui, mas não estou vendo o teu rebanho. E aí ele então começa a tirar aquela roupa e diz para ela: eu não sou o pastor, eu sou o rei. E eu desci aqui e me apaixonei por você. Agora olha para mim, esse homem tinha 700 esposas e 300 concubinas. Mas sabe por quem que ele se apaixonou? Por uma mulher que tinha cheiro de vinho e que trabalhava. Deixa eu te dizer, sabe qual é a igreja que vai subir? Uma igreja que tem um cheiro de vinho, a presença do Espírito Santo, e aquela que de alguma forma continua trazendo alegria à mesa do rei. Estão comigo? Agora preste bastante atenção. Essa mulher é uma sulamita, não é suná, é sulá. Sunamita é aquela lá do profeta Elias e Eliseu. Sulamita está aqui, sulá. Então o rei faz uma proposta para ela: eu quero que você suba para o meu palácio. Ela disse: se eu subir, quem vai continuar levando alegria para a tua mesa? Olha aqui para mim. Por algum motivo, quando o Covid começou, vocês pensaram que era o fim. Agora a igreja sobe. Sobe não, porque ela tem que trazer muita alegria para a mesa do rei. Veio essa bagunça política, agora vai começar a perseguição, a igreja sobe. Sobe não. Ela tem que levar muita alegria para a mesa do rei. A nossa subida é gradativa. Agora, sabe o que o rei disse para ela, meu pastor? Ele disse para ela o seguinte: eu vou construir uma liteira. Não é leiteira, uma liteira. Sabe o que é liteira? Um trono móvel. Ele disse: quando você sentir saudade de mim, lá em São Bernardo do Campo, faz isso aqui, ó. Olha para cima, que eu vou descer. E eu vou te tocar mais uma vez. Deixa eu te dizer, a igreja, enquanto não sobe, eu estou dizendo do arrebatamento, eu estou dizendo da vinda de Jesus, ela tem o privilégio de ter o rei descendo. E ainda foi agraciada com a presença do Espírito Santo, que nunca te deixa, porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar o Consolador, e esse estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora olhe para mim, a mulher é uma sulamita é de onde? De Sulém. De onde? Qual é o nome da escada em hebraico? Sulém. Por quem o rei se apaixona? Por aquela que está pronta para subir.
Sabe o que é o ano de 2023? O ano da preparação da igreja. O ano em que você vai começar a subir, sim, na sua vida emocional, sentimental, financeira, até espiritual. Deus está nos preparando para o grande dia. Agora olha para mim, esse grande dia, ele vai vir debaixo de uma grande colheita, debaixo de um grande derramar do Espírito. Quando eu entrei aqui, eu vi o corredor assim encurtando, eu perguntei o que é isso. Eu vi o altar, eu perguntei o que é isso. Deus falou assim: é mais cadeiras e mais vidas. Eu vi como se muita gente tivesse que sentar no altar, que o corredor fosse fininho e tivesse superlotado, porque Deus disse para mim assim: esse povo agora está entendendo que eles vão subir na minha presença, mas que para que eles possam descer e pegar aqueles que estão caídos em São Bernardo do Campo, em toda essa região de São Paulo, eu profetizo: ei, você é de Sulém, você é aquela que nasceu para subir. Você crê nisso? Agora preste bastante atenção, que eu quero orar com você. Olha para alguém e diga: eu preciso me desprender de tudo que me impede de subir. Amém? Olha para mim aqui. Estava compartilhando algumas coisas com a pastora, ali agora mais o pastor. E o sucesso de alguém só acontece quando você não está preso a nada e a ninguém. Como assim? Eu já te explico. Nós construímos um barraco. Aqui fala barraco também, de 3 cômodos, bem pequenininho, bem pequeno mesmo. Mas a gente fez uma base para construir uma casa. E aí quando a gente começou a melhorar financeiramente, foi construir a casa. Quando a gente começou a pensar em construir a casa, esse barraco, que já tinha a base da casa feita, era um lote da minha mãe. E aí a minha esposa, feliz da vida, fizemos um projeto, né, riscado no papel, um puxadinho. Vamos construir a nossa casa. Quando a gente chegou para falar para minha mãe disse assim: então, como o lote não é só de vocês, é dos irmãos também, os seus irmãos não querem que você constrói aqui. Eu falei: por quê? Porque eles dizem que todo pastor fica rico. Mas a gente não aguentava pagar R$150 de aluguel naquela época. Minha esposa começou a chorar, eu falei: entra para o carro. Deixa que a minha mãe, nunca respondi a minha mãe, disse: mãe, o que você está dizendo? Ela está dizendo, ela disse para mim: eu estou dizendo que você não tem mais direito aqui. Eu deixei minha esposa na casa que a gente morava, que pagava R$150, que era uma luta para pagar, e eu fui para o monte. Quando eu cheguei no monte, eu comecei a orar no monte. Eu só fiz uma oração líquida. Quem já fez oração líquida aqui? Eu só chorava. Eu não falei nada, eu só chorava. Só chorava. De repente aparece uma irmã. A irmã começa a marchar. Eu pensei: já sei no que vai dar. Daqui a pouco ela solta, irmão, aquele coque. Irmãos, e ela veio levantando poeira. Pastor Angélica, ela veio levantando poeira para o meu lado. E eu nunca vou me esquecer do tom da voz, que foi muito alto assim: homem, por que tu choras? Quem disse que mansão cabe em meio lote? Essa foi a profecia: homem. Mas eu não tinha falado nada, eu só chorava. Por que tu choras? Quem disse que mansão cabe em meio lote? E eu saí dali renovado. Mas quando eu estava descendo o monte, sabe o que o Satanás disse? Quem é você para morar numa mansão? Se hoje você perdeu um barraco. Mas eu te faço uma pergunta: quem está aqui nessa noite? Quem disse que a sua circunstância de hoje anula as profecias para o futuro? Ei, sabe o que é subir? É você já pisar aonde Deus falou que você vai estar. Sabe o que é subir? É você entrar na concessionária agora e nem carteira de motorista tu tem, mas olhar para aquele carro e nem que seja tocar. Todo dia eu ia na concessionária. Todos os dias eu ia na concessionária. Quando eu chegava, os vendedores vazavam lá: o pastor sonhador está vindo. Demorou uns 3 anos para deixar fazer um test drive numa Fiat Dublô. Quando eu entrei na Fiat Dublô, só tinha rádio. E era uma Fiat Dublô cargo. Falei: não, tá bom essa aqui, para quem nunca fez um test drive. Quando eu entrei, a música é: sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim.
Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aí vai dar tudo certo. Vamos lá, minha bateria da Venezuela. Vai dar tudo certo. Cadê a galera da música? Se a gente colocar. Agora só para quem está subindo, a gente vai cantar assim. Cadê o guitarrista, o baixista? Já deu tudo certo, vai! Já deu tudo certo. Só para quem está subindo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Vamos subindo. Já deu tudo certo. Quem crê? Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Vamos lá. Já deu. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Olha para mim. Aí me chega um cara e diz assim para mim, para minha esposa: seu sonho é ter uma casa? Eu falei: eu tenho uma casa para vender para vocês. Eu falei: como? Eu não tenho dinheiro. Ele disse: eu vendo, o senhor me dá uma entrada, já entra para casa essa semana. Quando eu cheguei na casa, meu Deus, tinha banheira, gente. Deitava, para quem o guarda-roupa era sustentado com tijolo, agora tinha closet. Para quem não tinha nem bicicleta, agora tinha garagem para vários carros. Aí comecei a pagar o cara. Fui para a Europa, vendia DVD. Vendi 4 malas de 32 quilos, ainda podia viajar de DVD. Voltei e paguei ele. Passou um ano, irmãos. Eu disse: agora o restante da casa, vamos para a Caixa Econômica? Ele disse: agora não. Eu falei: está errado, porque eu já paguei mais de 100 mil. Aí eu fui na Caixa Econômica um dia e falei: consulta o nome desse rapaz. Porque lá em casa tinha chegado correspondência dele 1 ano já morando na casa, gastado na casa. E o cara disse: ele não pode financiar a casa, o nome dele está sujo. Porque na Caixa Econômica, quem sabe disso aqui, tanto quem compra e quem vende tem que estar com o nome limpo. Eu fui nele e falei: irmão, já te paguei quase a casa toda. Quase a casa toda. E agora eu fui na Caixa Econômica, você está com o nome sujo. Ele falou: eu quero a minha casa de volta. Falei: como assim? Eu já gastei na casa e paguei a metade. Ele falou: não interessa. Com o dinheiro que você me pagou, eu comprei um carro novo. Minha esposa fez uma operação, está toda nova agora, recalchutada. E você reformou a casa. E eu tive que sair da casa. E eu peguei ela e fui para Manaus. Perdi a segunda casa. E essa mulher chegava no culto e começou a chorar, E eu dizia: a profecia do monte. O senhor disse. Aí nós voltamos. Quando a gente voltou, eu fui para o monte, para os 21 dias. Eu falei: agora eu quero uma casa. Com 7 dias no monte, Deus deu uma casa para nós. Essa era maravilhosa. O quarto estava para correr lá dentro, varão. Para quem morava num barraco, agora podia fazer caminhada dentro do quarto. Só que um dia eu estou no altar. Deus fala comigo: me dá a casa. Eu falei: Jesus, casa é com ela. Ela veio com a chave e disse: amor, Deus falou sobre a casa, né? Vamos entregar a casa. Só que, pastor Angélica, a casa vendeu com 1 semana, sei lá. A gente foi morar de aluguel. Pela 3ª vez, essa mulher está chorando por causa de casa. Eu ungi a casa de aluguel, porque agora eu coloquei no altar, com as minhas lágrimas. E eu fui fazer uma oração, pastor Rogério: Deus, é a 3ª casa que eu estou perdendo. Deus falou: epa, para. 2 você perdeu e 1 você plantou. Eu vou te mostrar a diferença de quem planta e quem perde.
Sabe o que é o problema da gente? A gente está acostumado a perder, mas não está disposto a plantar. Porque perder você perde para o diabo. O altar não toma, o altar devolve. No meio do Covid, Deus nos deu uma mansão. Ninguém deu glória a Deus. Vocês gostam de pastor pobre, né? Vocês acham que pastor espiritual é pastor lascado, né? A nossa casa triplicou de valor. Aí um dia um cara falou comigo: você sabia que rico compra pagar com 1 ano de prazo? Eu falei: como assim? Rico não compra financiado, rico não compra à vista. O rico chega e fala assim: aqui ó, eu estou com uns gado aí, não é que ele engordar eu vendo, me dá essa Hilux aqui. Eu falei: eu quero essa benção do rico. E esses dias um cara olhou para mim e falou assim: escolhe qualquer carro que o senhor quiser aqui, essa BMW aqui é a sua cara, vale 400 mil, me paga daqui 1 ano. Sabe por que o diabo não quer que você suba? Porque enquanto você está embaixo, você tem cara de escravo. Mas quando você está lá em cima, sabe por que o mendigo, o cego, gritava: Jesus, filho de Davi? Porque ele estava dizendo: se o senhor é quem é, me tira da situação que eu estou à beira do caminho. Porque um dia Davi se lembrou da aliança que tinha com Jonatas e mandou buscar Mefibosete e subiu com ele para o palácio e pegou aquele homem e botou no lugar dele. Sabe o que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim te dizer que você não foi não, você não está entendendo. Você não foi feito para ficar à beira do caminho. Essa é a noite de você voltar para a mesa e se assentar diante do Senhor. Agora olha para mim. Eu quero terminar, amanhã eu prego. Amanhã eu falo sobre o 23 no hebraico. 23 em hebraico tem um significado muito profundo, você não sabe o que é isso. Por isso o diabo está se levantando contra a igreja. 2 em hebraico, 2 em hebraico. Quando você pega um número e você traz para o alfabeto, é bet. Ou B, bet. Quando você pega o 3 é gimel. Estão comigo? Bet gimel. Sabe o que é isso? O gimel, quando você pega, é um homem correndo. Sabe o que é 2023? Casa de aceleração. O que você estava esperando para 10 anos, Deus vai fazer em 12 meses. Mas isso é para amanhã. Agora olhe para mim. Como que você sobe? Se você está preso a alguma coisa ou alguém. Aí no dia do Yom Kippur, quem sabe o que é Yom Kippur aqui? Dia do perdão. Eu lembrei da oração do Pai Nosso. Como é que você ora todo dia? Perdoa as nossas dívidas. Cara de pau, hein? E você cheio de mágoa no coração. Aí Deus falou comigo assim: como que você quer perdão se você nunca plantou perdão? Aí eu peguei o telefone: ô irmã fulana, que era a esposa do cara que me tomou a casa. Ela disse: oi AP, como é que o senhor está? AP, deixa eu te falar, meu marido me largou, eu perdi tudo, ele perdeu tudo, foi embora, mas eu vou te pagar aquela casa. Eu falei: você pode vir na igreja? Não, o senhor só quer o quê? Um cheque? Não, vem aqui na igreja. A dívida estava mais de 250 mil. Eu fui para a justiça com eles. Eles zombaram de mim na frente do juiz. Quando ela chegou, eu falei: minha filha, sabe por que eu te chamei aqui? Você não me deve mais nada. Ela começou a tremer e disse: o quê? Eu falei: você não me deve mais nada. Mas eu devo o senhor quase 300 mil. Você devia, você não deve mais nada. Naquele dia, Deus falou: agora você sobe. Tem gente que nessa noite que é presa à mágoa. Tem gente que preso à dívida do passado. Deus não me trouxe aqui por acaso. Eu não vim pregar bonito. Eu vim aqui virar uma chave na tua vida. Eu não sou louco. Eu não ouço o diabo, então só ouço o Espírito Santo. E Deus falou: chama meu povo de São Bernardo para domingo e segunda, porque eu preciso fazer algo na vida deles. Eu posso pedir um favor para amanhã? Amém? Faz assim com sua mão, diga: pastor, pode pedir. O que eu quero de você? Está pronto? Você vai pegar uma folha A4 em branco e você vai escrever tudo o que um dia te prendeu. Relacionamento abusivo, não põe seu nome. Eu não vou ler, vou levar para o monte e queimar. Alguém que tem uma dívida, você tem que ser homem para isso, igual eu fui, para dizer: está liberada essa dívida. Deixa eu te falar, sabe quem está morrendo é você. Quem está te devendo nem lembra que te devia. E sabe o que está fazendo? Está travando a sua vida. Pastor, eu não trabalho mais na igreja, que eu fui ofendido na igreja que eu era. Coloca tudo isso no papel e traz para mim amanhã sem nome. Eu vou orar na semana radical e vou queimar no monte. Você crê nisso? Faz assim com as duas mãos. Olha aqui para mim. Eu fui 1 semana de navio. Voltando agora, 2 dias, começou a tempestade terrível.
E eu pensava, gente, se esse negócio afundar, eu estou lascado. Porque o diabo é assim, irmão. Tem hora que você desfrutar, ele quer que você entre numa guerra. Mas eu lembrei a quantidade de coisas que eu semeei na vida dos outros. Inclusive lá no cruzeiro tinha uma mulher que eu nem sei quem é, que eu plantei na vida dela. Eu ofertei uma ida para alguém que eu nem sei. Lá em Patinga eu falei, eu vou dar um cruzeiro para alguém. E eu falei, quer saber de uma coisa? O meu Deus é quem cuida de mim na tempestade. Irmãos, é tal de um vento reverso, dá uma pressão na cabeça aqui, e o trem fica... E eu falei, eu vou dormir. Eu sei que o primeiro dia eu já acordei atracado num porto. E Deus falou, é assim que vai acontecer esse ano. Se você descansar, eu vou te levar ao lugar que você deseja. Mas olha para mim, a minha segurança está em Deus. Crê no Senhor, estarei seguro, ou serei salvo. Mas e a minha prosperidade? Crê nos profetas e? Sabe que é o problema? É que todo mundo pensa que toda autoridade é bandido, porque no Brasil só tem bandido sentado nas cadeiras. Todo mundo pensa que todo pastor é picareta. Sabe por que eu nunca quis salário de igreja? Para ninguém falar que eu era ladrão. Mas não tem jeito não. Mesmo eu sendo autor de livro, mesmo eu sendo palestrante, as pessoas passam na porta da igreja e falam, lá o ladrão, lugar de lavar dinheiro. Um dia meu sogro chegou, rapaz, o cara parou ali e falou, aqui é lugar de lavar dinheiro. Eu falei, claro que é o único lugar que purifica dinheiro. Para o dizimista e o ofertante. Se alguém falar, sua igreja lava dinheiro, lava. É lá que Deus santifica as minhas finanças. Então olha aqui para mim, deixa eu te falar. Você no pé da montanha, lá em cima vão falar de você, agora escolhe. Aqui embaixo você é escravo, lá em cima você é filho. Quer ficar onde? A decisão é sua. Quem está pregando para vocês aqui é Mobral. Sabe o que é Mobral? Analfabeto. E eu tenho o privilégio de falar até para presidentes. 55 países pregando. Não sei nem ler nem escrever. É nós vai. E amém. E como um trem. Mas eu acreditei que Deus me chamou para... Porque é o seguinte, olha aqui. Aqui embaixo todo mundo te despreza. Um cara jogou uma conta de luz na cara da minha esposa e falou assim, aquele pastor, seu marido, não é homem para pagar R$90. Pessoas zombavam de mim. Um dia Deus disse, aqui embaixo todo mundo te despreza. Lá em cima todo mundo te respeita. As pessoas me davam R$2 no final do culto, irmã. Sabe para quê? Para mim poder comer pão com ovo. Eu precisava de R$4. Então dois eu comprava de pão, 2 eu comprava de ovo. Aí eu pensava, e quando eu prosperar? Deus falou, agora dão por dó. Quando você prosperar, vão te dar por honra. Um dia um cara falou, pastor, sonhei com o senhor, me dá sua conta. Quando abri minha conta tinha 20 mil. Eu falei, Deus, que todo mundo sonhe comigo. Olha aqui para mim. Nesse exato momento, eu quero fazer uma oração com você. Coloca as 2 mãos na tua cabeça. Olha aqui, olha para mim antes de eu orar. O profeta chegou na casa da viúva e disse para ela, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouquinho de farinha aí? Eu vou comer meu filho, a gente vai? Irmão, que situação bacana, não é? A última refeição, tipo aquela lá da prisão, quando o cara vai morrer na cadeira elétrica. O profeta diz, faz para mim primeiro. Sabe o que é janeiro? Mês das primícias. Aí eu fico imaginando o profeta comendo, e a mulher mais o menino olhando. Mas olha aqui para mim. O que parecia ser a necessidade do profeta era a oportunidade daquela mulher. Eu não estou te pedindo nada, você vai pegar um papel em branco, escreve e tira uma foto. Se daqui 1 ano, 2 não acontecer, você me chama de picareta na internet. Fala, foi um pastor picareta lá na igreja. Eu fiz um projeto de vida, mas vê primeiro a sua vida, né? Que talvez você não está subindo, é por minha causa. Não adianta eu pregar, ir embora e você continuar a mesma vida. Mas olha para mim, todo estado que eu chego, tem alguém que diz para mim assim, quando você começou a pregar aqui, eu não era ninguém, e Deus me prosperou. Um dia desse eu recebi um convite para o Acre. Aí o cara foi me pegar numa Land Rover. Pastor, meu carro vale 500 mil. Falei, eita glória, hein? Irmão, na hora que eu sentei, os bancos começaram a massagear. Ele falou, o senhor quer que ligue o ar-condicionado? Eu falei, quero. Como que gelou aqui? Eu falei, não. Ele falou, não, tem ar-condicionado nos bancos. Eu falei, eita. Ele disse assim, pastor Angélica, o senhor sabe, me chamam de fofinho.
Falei, quem é você, fofinho? Ele disse, era um açougueiro, que quando o senhor pregou aqui, eu acreditei na sua palavra. Hoje eu tenho uma boutique de carne. Eu falei, o que é boutique de carne? Ele falou, eu sou exportador de carne para a França e para Dubai. Por causa da palavra de um profeta. Coloca assim, diga, Deus, o pastor Valdir poderia estar de férias, mas ele ouviu a tua voz para estar aqui hoje e amanhã. E diga, Deus, se ele ouviu a tua voz, eu também quero. E eu vou escrever nessa folha tudo que está impedindo a minha subida. E eu vou trazer amanhã, para que esse homem possa orar. E assim como o Senhor mudou a vida dele, o Senhor vai mudar a minha. O Senhor vai mudar a minha. Você crê nisso? Amém? Amém? Posso contar com você amanhã? Tem alguém que não pode estar aqui por trabalho amanhã? Faz o sinal com a tua mão. Uma irmã, duas. Trabalha à noite, irmã. Trabalha à noite. Faz assim com as duas mãos. A irmã trabalha em quê? Faz estágio, né? Tá. Há mais alguém que não pode vir amanhã? Irmão lá atrás, faz assim com a mão também. A irmã também trabalha à noite, faz assim com a mão também. Pode fazer assim com a mão. É o último ano que vocês têm que passar o horário da janta, ou o horário do culto, servindo alguém. Deixa eu dar uma palavra para as mulheres, amanhã eu falo sobre isso. 2023, os maiores cargos e os maiores empresários não serão homens, serão mulheres. Amanhã eu vou explicar sobre isso biblicamente. Porque Jesus era mantido por mulheres. E por que Deus quer prosperar vocês? Porque vocês são mais sensíveis do que a gente. Então se prepare, porque você está de estagiária, não é isso? Mas se prepare para assumir a melhor cadeira dessa empresa. E olha para mim, circunstância não pode anular essa profecia. Amém? Faz vocês e manda trazer, que eu quero orar por vocês, vão estar aqui à noite. Os demais podem estar aqui? Amém? Então, você vai estar aqui comigo. Fechou? Amém? Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Pode fazer isso mais forte? Pode fazer isso dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amanhã eu falo sobre o 23 e o que acontece na viração do ano judaico. E eu falo sobre o mistério do Talit, que é uma bênção de Deus, é mais do que um manto de oração. Mas a gente não pode sair do culto hoje sem selar essa palavra com a nossa oferta e com os nossos dízimos. Porque olha aqui para mim, vocês vão na nossa igreja. Quem não deu amém não vai também não, viu? Não vou receber você lá não. Vocês vão na nossa igreja. Você vai pregar na igreja que eu sou pastor. O pessoal começa a vir colocar dinheiro. Aí o pregador fica assim, para que esse dinheiro? Eu falei, para você. Tudo que a gente recebe do altar, a gente sela. Jesus era bebê, Jesus era. Aí alguém visitou Jesus, deu para ele ouro, incenso e mirra. Deu o quê? Eu falei, peraí, quando alguém visita um bebê vai levar o quê? Eu sou avô, só penso em comprar brinquedo para o meu netinho, amém? Mas Jesus recebeu ouro, incenso e... Porque olha aqui, é o que você precisa para esse ano. Ouro, provisão, incenso, oração e mirra, unção. Então Jesus recebeu quando era bebê. Tem gente que o projeto aqui é pequeno, mas vai crescer e Deus vai te honrar.